Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Gabriel Sampaio, secretário substituto de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e Pedro Ivo Veloso Cordeiro, advogado criminalista. No programa de hoje, estamos falando sobre o banco de dados com informações dos presos. A Constituição Federal também estabelece no artigo 5º que o Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário e aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Pedro Ivo, neste caso, qual é o parâmetro, que tipo de indenização é essa? A indenização ela é arbitrada, então você tem muita subjetividade na avaliação desse quantum, quer dizer, vai depender, claro, primeiro do tempo que a pessoa ficou presa. Se ela ficou presa ilegalmente por alguns dias, ela já tem o direito à indenização, ela certamente vai ter uma indenização menor do que uma pessoa, como a gente vê em casos realmente dramáticos, de pessoas que ficaram presas anos. Sim. Seja por um erro judiciário, ou seja por uma ilegalidade na prisão, ou porque ficou presa além do tempo que a sentença fixou. Qual a previsão de implementação, ou seja, de funcionamento mesmo do projeto? A lei, depois de aprovada e publicada no dia 17 de setembro de 2012, ela prevê um prazo de 1 ano para a instituição do sistema e o seu pleno funcionamento. É o prazo necessário, então, para que todos os atores envolvidos nesse sistema possam garantir a sua eficácia, o seu pleno funcionamento. Então, nesse sentido também, o Ministério da Justiça tem atuado no sentido de apoiar os estados, o Distrito Federal, para que o sistema esteja funcionando. E nós também nos responsabilizando também para garantir a interoperabilidade entre os sistemas. O que significa isso? Hoje, as informações serão alimentadas tanto pelo delegado de polícia, no momento da prisão, em apontar os prazos que serão necessários para o oferecimento da denúncia, o prazo da pena em abstrato, as prescrições. Isso também vai envolver o juiz, que no momento da sentença vai destacar qual é a data em que vencerá a pena, o diretor do estabelecimento prisional, que também vai colocar dados referentes a esse cumprimento da pena, se há dias trabalhados, se há estudo também abatendo o tempo da pena. E como há essa diversidade de atores envolvidos, é importante que as informações circulem a ponto de garantir que lá, ao final, o juiz vá poder ter de forma rápida e até instantânea, se possível, né, é o nosso objetivo, a informação correta da data em que cada benefício vai ser concedido. Então, nós também estamos atuando, e esse período de 1 ano também é um período para garantir essa eficácia, né, e essa maturidade dos atores envolvidos e do sistema para garantia do seu pleno funcionamento. A família vai ter acesso a essas informações? Sim. Talvez não diretamente, né, mas ou também, inclusive. A lei permite o acesso tanto ao juiz, quanto ao promotor de justiça, quanto à pessoa presa, que pode, a partir de uma delegação, uma procuração a um familiar, garantir que o familiar tenha por ele também esse acesso. Há previsão expressa que o preso também tenha acesso a essa informação, assim como o seu defensor. É importante que essas informações também cheguem a esses atores para que eles possam também provocar o judiciário, o sistema de justiça, para a garantia do direito do preso. Pedro, nesses casos, até então que seja implementado o sistema, a família pode contribuir avisando, olha, fulano está lá e já deveria ter, já saiu, enfim, pode, agora a quem recorrer? No começo da reportagem, a gente pôde ver uma situação no Distrito Federal. Sim. O Distrito Federal é a UF, a Unidade da Federação, que tem o maior número de juízes por habitante, salvo engano. Tem uma defensoria pública de excelente qualidade, muito bem estruturada. Tem dimensões territoriais pequenas, de forma que pode concentrar a sua massa carcerária em um estabelecimento principal. Então, se no Distrito Federal a situação inspira o cuidado que foi narrado ali na reportagem,
de forma que a Defensoria está fazendo mutirão e verificou várias pessoas em atraso, eu imagino como é que está a situação no país inteiro, apesar de todos os esforços reconhecidos aí do Conselho Nacional de Justiça nos mutirões, do Ministério da Justiça. Mas o fato é que a família ela pode ajudar justamente indo atrás das instituições, da Defensoria Pública e pedindo, questionando uma atuação quando ela verificar que o preso tem direito a um benefício. O preso, naturalmente, ele sabe do tempo dele. Ele está lá, ele tem consciência de quando ele vai progredir, de quando ele pode fazer um trabalho externo. Ele conhece ali naquela realidade e ele mais que ninguém interessado. Fica ali contando os dias, as horas, os minutos. Exatamente. Né? Então, ele tem consciência do tempo dele. Há um conhecimento que se forma ali dentro sobre a lei de execução penal. A família ela pode levar essa reivindicação do preso aos órgãos. Isso é fundamental. Então, na minha visão, a família tem um papel muito importante de viabilizar o direito dos presos. Uhum. Bom, em que pese todas as tentativas, doutor Gabriel, ainda há muitos presos nessa situação, mesmo com os mutirões? Uhum. Olha, nós inclusive com o sistema e com a necessidade de informatização dos dados, nós vamos conseguir ter dados plenamente seguros em relação a essa situação. Não é por isso que eu até digo que o projeto ele é muito inspirado nos dados dos mutirões carcerários, que acabam nos trazendo uma realidade por amostragem que nos dá uma dimensão do tamanho, né, do problema e que nos exigiu uma atitude forte como a instituição desse sistema. Né? É um projeto bastante inovador e comemorado pelos órgãos do sistema de justiça. Não é? Então, nós tiramos por base, os últimos dados que nós temos utilizados, com base na última amostragem trazida pelo próprio CNJ, não é? Do universo de 295 mil processos analisados ao longo de 2 anos, foram identificados 22 mil casos em que as pessoas poderiam ter tido direito à liberdade já concedido e cerca de 44 mil que poderiam ter tido um benefício também já concedido. Isso é um universo que não representa a totalidade ainda de toda a população carcerária. Então, isso nos fez criar esse projeto e, mais do que isso, dar um segundo passo no qual, inclusive, o CNJ é nosso parceiro, no bojo de um acordo de cooperação com os órgãos como o CNJ, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho dos Defensores Públicos Gerais, que juntamente conosco no governo federal estamos pensando outras formas de garantir os direitos do preso, para além dessas atitudes de gestão que estamos tomando como sistema, mas também outras possibilidades para a garantia do fortalecimento das penas alternativas, não é? Para a construção de um sistema penal que seja mais adequado ao nosso período democrático e à necessidade de construir uma sociedade cada vez melhor e cada vez mais inclusiva. E nesse caso também humana, né? Bom, nas ruas as pessoas falam sobre o banco de dados e sobre a situação dos presos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Com o banco de dados, ele tem o controle de quem já cumpriu a pena e pode sair, ou então quem tem um comportamento muito agressivo e continuar, que não deveria sair. É uma forma de controle. Muitas pessoas podem ter já cumprido a sua pena e sem esse controle não está saindo no tempo certo, né? A centralização dessas informações vai permitir com que os familiares que estão aqui fora possam ajudá-los a sair dessa situação. Para quem está cumprindo direitinho é assim, é positivo para ele, né? Que ele vai cumprir e vai se na sociedade, voltar à sociedade tranquilo, né? Então, Gabriel, quais serão as informações que vão constar nesse cadastro? Bom, o sistema conterá informações tanto dos dados pessoais da pessoa presa para permitir a sua correta identificação, do seu processo, a data em que ela foi presa, qual é o crime pelo qual ela está sendo já, desde o momento da sua prisão, sendo processada, qual é esse tipo penal que está relacionado a esta prisão, qual é o período da pena em abstrato, ou seja, quais serão os prazos que determinarão o conjunto do processo, não é?
quando haverá prescrição, quando o promotor de justiça precisa encaminhar denúncia ao judiciário, quando que os prazos vencerão. Também haverão informações a respeito da própria condenação, caso ela ocorra, qual vai ser o período de cumprimento da pena. Uma vez a pena iniciada, teremos as informações relativas a esse cumprimento. Se houver estudo do preso, essa informação tem que ser alimentada no sistema. Se o preso também tiver trabalhado e houver um desconto de pena, isso também terá que ser alimentado também no sistema. Nós, então, com isso, garantimos que cada vez que esses prazos relativos à execução da pena e até mesmo do processo estejam vencidos, que o juiz receba um alerta informatizado, né, no seu próprio computador, sabendo do vencimento desses prazos, garantindo a plena eficiência na gestão do sistema. Uhum. Pedro Ivo, a superlotação ela traz aí, claro, inúmeros problemas, inclusive o próprio problema, a desumanização da coisa, né? Agora, ela também, e aí por um outro lado, já falando de questões financeiras, ela vai desonerar um pouco o Estado, a retirada de presos que não deveriam estar lá. Talvez não digo tanto desonerar, porque afinal de contas essas vagas poderão então estar sendo preenchidas por novos presos, que aí sim venham a cumprir a sua pena adequadamente. Mas é esquisita essa economia para o Estado. De certa forma, presos que não deveriam estar cumprindo a pena estão lá cumprindo. Veja bem, tem dois aspectos que eu acho que tem que ser considerados. Você tem uma questão econômica e uma questão financeira, né? Primeiro tem o impacto econômico. Você encarcerar uma pessoa, tirar do mercado de trabalho, isso gera um impacto econômico para o país. Você está tirando uma pessoa do mercado de trabalho, além do impacto humano, que eu não vou nem mencionar, de você retirar uma pessoa de uma família, da comunidade. Mas você tem um impacto financeiro para o Estado também. Hoje tem uma estimativa, quer dizer, uma estatística, acho que do ano passado, de que os estados gastam em média por volta de entre R$ 1.750 até R$ 2.000 por mês com cada preso. E o Ministério da Justiça, quer dizer, o governo federal, no sistema federal, gasta mais de R$ 3.000 por mês. Isso porque é um sistema muito eficiente. E o sistema penitenciário federal é um sistema muito bem organizado, muito bem concebido. Então, ele gasta mais, mas isso mostra o quão caro que é manter uma pessoa presa. Então, além de tudo, você está gastando mais do que, por exemplo, para manter uma pessoa fazendo uma faculdade pública, ou uma faculdade particular por meio de um programa de bolsas. E se a gente pensar na seguinte situação, que você tem por volta de 70 mil pessoas presas no país por furto, por exemplo, e furto, a gente não sabe qual o valor de cada furto, mas certamente a maioria deve ser menor do que o custo de um mês de manutenção de uma pessoa presa. Então, o impacto de você tirar essas pessoas, só para o Estado, você, por exemplo, no furto é de R$500 milhões por ano, se você fizer uma conta rápida. Então, claramente, além de tudo, eu acho que esse não é o principal foco é humano. Sim. Você tem um impacto financeiro positivo para o Estado. Então, qualquer ação nesse sentido, ainda que ela dependa de investimento, ela certamente vai ser uma ação superavitária para o Estado. E nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Eu agradeço a presença dos nossos convidados de hoje, Gabriel Sampaio, secretário substituto de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e Pedro Ivo, advogado criminalista. E você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.